Hebreus capítulo 5, versículo 12 ao 14, nós lemos: Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Nós lemos aqui, na carta aos Hebreus, eu acredito que foi Paulo que escreveu aos Hebreus, no entanto, a gente não pode ter certeza disso absoluta, mas entendendo um pouquinho do que ela fala, o que ela fala, e analisando um pouquinho a cronologia da vida de Paulo, dá para ter uma ideia de que o apóstolo Paulo foi o autor. Mas, de todo modo, ela foi escrita aos Hebreus. As cartas de Paulo geralmente eram escritas a igrejas específicas ou pessoas, como Timóteo, Filemão e assim por diante, ou para igrejas como Corinto, Filipenses, Colossenses e tal coisa. Mas essa aqui não foi escrita para uma pessoa e nem para uma igreja. Ela foi escrita, no entanto, a um grupo, aos hebreus. Quem seriam os hebreus? Os judeus. Então, essa carta aqui é escrita para os judeus, de forma geral, e, é claro, nós podemos tirar muitos princípios, ensinamentos e conhecer muito a palavra da vontade de Deus através delas. Mas aqui, o que está falando aqui aos hebreus, nós começamos vendo aqui, porque devendo já ser mestres pelo tempo. Paulo está dizendo que ali haviam pessoas entre os judeus que já deviam ser mestres, já deviam estar ensinando, deveriam estar já passando adiante conhecimento, e ao invés disso, eles eram imaturos. Da mesma forma, existem muitos crentes que, pelo tempo, já deveriam estar ensinando, já deveriam estar sendo mestres, mas ainda permanecem sem ser mestres, pelo simples motivo, que é o mesmo motivo que nós temos aqui em Hebreus 5, que eles ainda eram meninos. Não se fala aqui na idade deles, obviamente, mas eles eram imaturos, eles eram crianças espiritualmente falando. E como crianças, essas pessoas que ali haviam, elas precisavam dos primeiros rudimentos das palavras de Deus. O que quer dizer isso, os primeiros rudimentos? Das coisas mais básicas. O ABC, o beabá, o feijão com arroz, podemos dizer assim. Então, essa espiritualidade imatura que eles tinham, a gente vê no versículo 13, que fala: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Então, aqui ele está dizendo, quem ainda se alimenta de leite, quem se alimenta de leite, exclusivamente de leite, um bebê. E um bebê pequeno, que depois de 6, 7 meses já pode começar a comer uma fruta, uma coisinha ou outra. Mas assim, uma criança que tem poucos meses de idade, um bebê com poucos meses de idade, é exclusivamente leite. Leite. Então ele fala aqui, qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Ou seja, não conhece. Depois ele fala sobre mantimento sólido. É justamente isso. Leite é líquido, mantimento sólido é uma comida já que não é leite. Então, pode ser uma fruta, uma carne, enfim, outra coisa mais sólida. Então, tem muito, aqui ele falando aos hebreus, tem muito cristão também que ainda está imaturo se alimentando de leite, não está podendo se alimentar do mantimento sólido, como ele fala aqui. Então, o apóstolo Pedro aqui, não aqui, que não escreveu Hebreus, mas o apóstolo Pedro, ele tem algumas coisas a falar sobre isso. Sobre maturidade cristã, sobre ser menino cristão ou ser mais maduro cristão. E o apóstolo Pedro fala que nós podemos e devemos deixar as coisas básicas, deixar o beabá, o ABC, e progredir para as coisas mais avançadas, para mais maturidade. Eu vou ler agora 2 Pedro 1, 4 ao 10, onde o apóstolo Pedro está falando justamente sobre essas coisas que nós devemos fazer ou incluir, que
irão nos levar à maturidade. Aí você pergunta, mas pastor, como é que alguém sabe se ele é maduro ou imaturo? Como é que a pessoa sabe se é um menino em Cristo, se alguém já mais maduro? É uma questão de estar na igreja há X anos, eu estou na igreja há 10 anos. Isso é ser maduro? Alguém que tem 1 ano de igreja, por exemplo, 1 ano de salvação, é necessariamente imaturo? Não. Não tem nada a ver aqui com tempo de salvação, tempo em igreja. Ah, pastor, mas a minha tataravó, minha avó, minha mãe, meu pai, eu, a vida inteira. Não quer dizer nada isso, gente. A maturidade espiritual ou a imaturidade espiritual não é determinada por tempo, por horas, por semanas, meses, anos, décadas sequer. Eu conheço pessoalmente pessoas que estão em Cristo, que estão na igreja há décadas, mas são extremamente imaturas. Então, o tempo não tem nada a ver com isso. Então, eu quero mostrar aqui o que o apóstolo Pedro, que foi inspirado pelo mesmo autor de Hebreus, pelo Espírito Santo, pelo mesmo Espírito Santo, o que ele tem a dizer a respeito. Então, deixa eu ler para você, 2 Pedro 1,4, que diz assim: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiquei participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então aqui Pedro vai começar a falar de umas coisas que Deus nos deu, ou quer nos dar, que vai nos levar à maturidade. Aqui ele descreve assim, participantes da natureza divina. Nós podemos ter a nossa natureza divina espiritual aprimorada, edificada. Como? Ele vai dizer assim. Aí ele fala assim no versículo 5. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência. Então isso é alguma coisa que nós temos que fazer. Nós temos que colocar nossa diligência, nosso esforço, cabe a nós, tá? Não é para o pastor, para o seu pai, para sua mãe, para Deus, não. Isso aqui é para nós fazermos, tá? E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude. E a virtude, a ciência. E a ciência, a temperança. E a temperança, a paciência. E a paciência, a piedade. E a piedade, o amor fraternal. E ao amor fraternal, caridade. Por quê? Se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em que não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo assim, nunca, jamais tropeçareis. Então aqui Pedro está dando a receita do que nós devemos e podemos ter em nossas vidas e qual vai ser o resultado disso. Então, a lista, ela começa acrescentando a nossa fé. O que seria isso? A nossa fé é a nossa salvação. Sois salvos pela fé. Nós somos salvos pela fé, pela graça por meio da fé. Então, acrescentando a vossa fé é o seguinte: você tem fé, você foi salvo, você confiou em Cristo? Sim, muito bem. Então, você pega isso, é a salvação, é o primeiro passo. Quando você nasceu de novo, quando a sua fé gerou salvação em Cristo, aquela fé é o que nós lemos em Hebreus, é um menino espiritual, é uma criança. Precisa de quê? De leite. Mas ela precisa crescer para começar a consumir mantimento sólido. Então, que mantimento sólido é esse? O que temos que fazer para crescer? Então, veja bem, acrescentando a vossa fé. Então, você é salvo? Amém. Tem a fé? Tenho. Beleza, está lá. Aí ele começa a acrescentar, adicionar, colocar. O quê? Colocar a nossa fé a virtude. O que é virtude? Virtude quer dizer uma boa qualidade. Coisas boas. Nós temos que acrescentar à nossa fé coisas boas. Acrescentar coisas que agradam a Deus. Aí fala, a ciência. O que é ciência? É conhecimento. Temos que aumentar o nosso conhecimento. De onde? Da palavra de Deus. Acrescentar a isso o que mais? A temperança. Que temperança? Temperança é disciplina e autocontrole. É você não ser levado pelas suas e nossas vontades, ou o que a gente quer, o que a gente acha, mas a gente ter autocontrole, temperança, disciplina. A isso nós vamos acrescentar paciência.
ter paciência, que é um dos frutos do Espírito. Paciência é você saber esperar em Deus. Eu quero isso, eu quero agora, e se Deus não der agora, eu vou fazer do meu jeito, e vai ser do meu jeito. É falta de paciência. E quem não tem paciência está mostrando a sua imaturidade. É igual criança. Uma criança, ela quer agora. E se não der agora, vai ter. Vou abrir berreiro, vou jogar no chão, vou bater os pés. Por quê? Porque não tem paciência. O que é isso? Criancice, infantilidade. Espiritualmente é a mesma coisa. O que mais? A paciência, a piedade. O que é piedade? Piedade é o oposto de impiedade. Ou seja, piedade é não ser ímpio. É ser agradável a Deus. E não ser desagradável a Deus. O que mais? Acrescentar o amor fraternal. Esse amor fraternal é o amor, é a palavra Filadélfia. Filadélfia é aquele amor merecido. Não é o amor ágape, ele está na lista, é o próximo. Mas primeiro é esse amor merecido. Aí depois fala, e esse amor fraternal, a caridade. A palavra caridade é a palavra ágape. A palavra ágape é o amor de Deus. As duas palavras, por isso que aqui, na Bíblia, em português, foi colocado amor fraternal e caridade. Ué, por que não colocou amor e amor? Porque as duas palavras querem dizer amor no português. Então, aqui na Bíblia foi colocado amor fraternal e caridade. Caridade é o amor ágape. É um amor que não é merecido. É quando nós somos amados por Deus por esse amor. Nós não precisamos merecer o amor de Deus, porque Deus ama quem merece e quem não merece. E nós temos que amar assim também. Mas também temos que amar fraternalmente. Como assim? Interessante, porque o amor Filadélfia é um amor que ele não é um amor inferior necessariamente, mas é um amor merecido. É um amor que tem causa. Um amor que precisa ser provocado e merecido. Então nós devemos dar causa e dar motivo para as pessoas nos amarem. Porque é muito fácil chegar para alguém, a pessoa é insuportável, chata, fofoqueira, mentirosa, e aí por diante. Aí fala assim, mas você tem que me amar com amor ágape, porque a Bíblia manda. É bom, né? É bom depender desse amor. Mas nós temos que também amar e sermos amados com motivo. Então, dê causa para as pessoas lhe amarem. Dê causa para as pessoas também terem essa reciprocidade. Tá? Mas, enfim, então acaba com o amor fraternal e o amor e a caridade, que é o amor ágape. Então, esses são os ingredientes que estão presentes na vida dos maduros espiritualmente. Aqueles que são fortes espiritualmente. Então, a Bíblia nos ensina, a partir destes textos, quais são os sinais de maturidade, ou podemos também ver o oposto, são os sinais de imaturidade. Mas o crente maduro tem algumas características. Ainda vendo aqui 2 Pedro capítulo 1, eu li até o versículo 10, vou voltar para o 8, onde ele escreve assim: porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro sinal de maturidade cristã é que você não é ocioso e estéril. O imaturo, ele é ocioso. O imaturo, o menino espiritual, ele é estéril. Ocioso e estéril em quê? No conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a pessoa conhece Cristo, ela é salva, ela tem a fé. Mas se não houverem essas coisas, esse conhecimento, ele se torna o quê? Ocioso e estéril. O que é ocioso? Ocioso quer dizer não faz nada. Ócio. O oposto de ocioso é estar ocupado fazendo alguma coisa. Mas fala ocioso e estéril. O que é estéril? É estéril. Não produz nada. Então, imaturidade é alguém que não faz nada e não produz nada para Deus. Tem o conhecimento, é salvo, tem a fé. Mas se não tem essas coisas, ele não está fazendo nada.
Não está dando fruto algum no conhecimento. Então veja, não está falando aqui de uma pessoa que não conhece Cristo. Não está falando aqui de alguém que é perdido. Porque quem é perdido, claro que é ocioso, claro que é estéril, claro é perdido, não tem Jesus, não tem o Espírito Santo, não tem salvação, claro que não vai fazer nada e não vai produzir nada para Deus. Isso é evidente, evidente. Mas aqui está falando com pessoas que têm o conhecimento. Eles conhecem Cristo, eles são salvos, eles têm a fé, só que não acrescentaram aquelas coisas todas. E, consequentemente, não fazem e não produzem nada. Sabe o que Jesus falou sobre a videira que não produz nada? Ele falou, eu sou a videira e vocês são as vides, os galhos. Aquele galho que não produz, eu corto e jogo fora. Não quer dizer perder a salvação. Quer dizer você está excluído dos planos de Deus. Você vai para o céu. Ali não é dizendo que quem não produz não vai para o céu. Não, a salvação é pela graça, por meio da fé. Ali está dizendo, e acontece, você tem um pé de alguma coisa, e o que você faz? Você começa a podar. Para que você poda uma planta? Por que você poda um pé de fruta? Para destruir aquele pé? Não, para fortalecer o pé, e ele venha dar mais fruto ainda. E é o que Jesus fala. Eu podo, eu limpo para que dê mais frutos. Ele fala, sem mim nada podeis fazer. Então ali também está falando para alguém que é salvo. Então a gente pode ser salvo e mesmo assim ser ocioso e ser estéril. Isso é sinal de quê? De que é imaturo, que é menino, que está ainda no leite espiritual, precisando dos rudimentos das primeiras coisas. Tá? Então, o conhecimento tem que haver. Esse conhecimento, essa palavra conhecimento quer dizer conhecimento aqui e aqui. É um conhecimento íntimo, pessoal. Não é só, entrou por aqui, saiu por aqui, eu estou sabendo. Não é um saber, é um conhecer. Tá? Então nós temos que ouvir a palavra. Nós temos que não só ouvir a palavra, mas viver a palavra. Se a gente não vive a palavra, ficamos ociosos e estéreis. Então esse é um sinal. Lá em 2 Timóteo 3,7, Paulo fala para Timóteo a respeito de um grupo de pessoas. Olha só o que ele fala. Estamos falando sobre conhecimento. Diz assim, 2 Timóteo 3,7. Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. É interessante. Eles aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Quer dizer, aprende. Aonde? Aqui. Mas nunca chega aqui. Não é falta de ensinar, não é falta de aprender, é falta de aplicar, de fazer, de não ser ocioso e não ser estéril. Tá? Então sempre aprende, mas nunca enchem o coração, não existe retenção. A verdade é que quem faz pouco é porque conhece pouco. Não conhece mais perfeitamente, não conhece como deveria conhecer. Ontem saímos para evangelizar e um dos relatos, não sei se foi o Júnior que falou isso, não sei quem foi que falou isso para mim, mas falaram acontece assim às vezes. Você falar com alguém, você explica o evangelho, você entendeu? Entendi. Compreendeu? Compreendi. Você gostaria de receber Cristo? Não. Depois. Essa pessoa não entendeu. Essa pessoa não, se você entendeu que você é um pecador, você pode morrer a qualquer momento. E se morrer sem Cristo, você vai para sempre para um fogo eterno, para o inferno. E você está a uma batida de coração, a um piscar de olhos disso. Você pode morrer a qualquer instante. Deus está aqui oferecendo isso. Você ouviu, compreendeu, você entendeu, entendi. E você não quer a salvação, então você não está entendendo direito. Você não está entendendo direito. Porque quem entende direito fala, eu quero isso. Por muitos anos, antes da minha salvação, eu não entendia direito. Eu não entendia direito. Um dia entendi. Quando eu entendi, foi uma luz que acendeu assim. E eu fiquei debaixo de tamanha convicção. Que alguns dias, uns 2, 3 dias antes de eu receber Cristo, eu estava num estado de aperreio enorme. Por quê? Porque eu tinha plena convicção. Se eu morrer, eu vou para o inferno. Acabou. Eu vou para o inferno para nunca mais sair. Eu tinha medo. Eu tinha medo. Vou sair na rua, vou tropeçar, cair, bater a cabeça no chão, morrer para o inferno. E agora? Se eu estiver no ônibus, bater no ônibus, num carro, eu estava com medo de morrer, porque eu sabia, se eu morresse, eu ia para o inferno.
Sabe o que é isso? É porque eu entendi. E eu passei 3 dias assim, terceiro dia eu fui para casa do pastor Júlio, nós éramos muito amigos, ele tinha pregado o evangelho para mim já várias vezes, mas nunca tinha entendido. Eu fui para lá e eu falei, se ele não perguntar para mim, eu vou perguntar para ele. Como é que eu faço para ser salvo? Eu não aguento mais. Eu não aguento mais, eu quero ser salvo. Mas Deus providenciou que ele perguntou para mim. E naquele dia eu e a irmã Simone fomos salvos. Mas sabe por que é isso? Porque eu entendi. Então aquela pessoa que a gente fala, que às vezes a gente encontra na rua, que fala, agora não. Então você não entendeu direito. Porque quem entende, faz. É como o crente. Quando o crente entende realmente, ele não fica nem ocioso e nem estéril. Essa é a grande verdade. Então, Jesus já demonstrou nosso amor para nós. Nós temos que agora demonstrar nosso amor para ele. Esse é o primeiro sinal da imaturidade ou da maturidade, dependendo se você é ou não é estéril e ocioso. O segundo sinal, a gente vê no versículo 9, que diz assim: pois aquele em que não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe. Então, um sinal de imaturidade, de infantilidade espiritual, é ser cego e nada ver ao longe. É igual uma criança, né? Uma criança quando nasce, recém-nascida, 2, 3 dias, não vê nada. Mal abre o olho. E quando abre, só vê vultos. Quando você vê alguém com uma criança de uma semana, me reconheceu. Não reconheceu nada. Pode até reconhecer a voz, o cheiro, mas isso aqui é cego e quando enxerga, não está enxergando ao longe. Por quê? Porque é um bebezinho. Espiritualmente é a mesma coisa. É isso que Deus está nos falando aqui. Está comparando a infantilidade espiritual com a infantilidade real. Uma criança, um bebê recém-nascido, ele é ocioso? É. Ele é estéril? É. Ele produz alguma coisa? Não. Ele faz alguma coisa? Não. Ele faz, né? Faz berrar, mamar e sujar a fralda. Pronto, são 3 coisas que ele faz. É muito bonitinho, muito fofinho, mas só faz isso. Ou seja, é estéril, é ocioso, não faz nada. A não ser, como falei, chorar, dormir e etc. Então, espiritualmente é a mesma coisa. Também como o bebê é cego, não vendo ao longe. Isso aqui é uma visão para o crente imaturo. Ele é cego, não vê ao longe. Quer dizer isso, não vê ao longe? Ele não está vendo a direção que está dando a sua vida. Ele não está enxergando a consequência das suas decisões. Toma as decisões sem ver que lá na frente, se eu for por aqui, lá na frente, tem um buraco. Eu vou cair, eu vou tropeçar, eu vou cair no buraco. Eu vou me dar mal se eu for por aqui. Então ele não vê isso, ele só vê amanhã. Ele só vê o agora. Ele toma decisões se baseando no hoje, no amanhã, no máximo. Depois de amanhã, a gente vê isso depois. E toma decisões todas. Por quê? Porque é imaturo. Por quê? Porque é cego e nada vê de longe. Suas decisões que toma, em tudo que faz, são decisões que são basicamente assim, ó. Então, os cavalos, que eles botam aquelas viseira, olheira. É o que? Como você chama isso? Tapa-olho. Pronto, aí. Bota o tapa-olho. Para que aquilo? Para o cavalo obedecer o cavaleiro, o carroceiro, o charreter, obedecer a rédea. Então, ele não está vendo nada. Nada assusta ele. Por quê? Ele não está vendo. É igual o crente. O crente maturo não se assusta com as besteiras que estão fazendo, com as loucuras que estão fazendo, com as tolices que estão fazendo. Sabe por que não enxerga nada? Não estão vendo ao longe. Não consegue enxergar. Isso é sinal de imaturidade. O maturo não. O maturo, ele não tem viseira. Ele enxerga bem e ao longe. Então ele fala, rapaz, se eu for por aqui, eu vou me dar mal. Então foi o seguinte, eu vou para esse lado. Aqui vai ter problema. Deus fala aqui vai ter problema. Então eu vou para um lugar que não tem problema. O imaturo só dá a cabeçada, porque é cego, não está vendo. Não está vendo. Não sei se já foram, eu já entrei numa casa, faz muito tempo isso, não foi nem por aqui. Era uma casa que tinha um teto, não é que o teto era baixo, a casa era baixa. E tinha a porta, logo depois da porta tinha fosse uma viga. E eu não vi a viga. Então quando eu entrei, tudo bem, eu entrei, que não tinha como entrar sem baixar. Na saída, eu não vi a viga, o que foi que eu fiz? Dei uma cabeçada. Muito crente faz isso. Vive dando cabeçada. Por quê? Porque é cego.
não vê ao longe. E esse é um problema muito sério que aflige quem é imaturo. Eles não têm direção. Eles não têm direção e a falta de direção complica a sua posição. Ou seja, o estado deles fica complicado. Porque sem direção, sem ver ao longe, é igual cego. É igual cego. Tem galinha, que você corta a cabeça da galinha, ela sai. Dizem, eu nunca fiz isso pessoalmente, mas dizem que ela sai. Por quê? A cabeça dela está ali, ó. Está sem cabeça, então ela está correndo. Pois é, tem muito cliente que é assim, é igual galinha sem cabeça, vai correndo, dando volta, vai, volta, vem, vai, não vai para lugar nenhum. Não tem rumo, não tem direção. Por quê? São cegos espiritualmente. E isso é algo que nós podemos evitar sendo maduros. Então, quem é imaturo não consegue enxergar nem ao longe e nem consegue enxergar a direção. Eles não percebem que estão indo no caminho errado. Eles pensam que estão no caminho certo, mas não estão. Mas não enxergam ao longe. Então, temos que ter cuidado com isso. Quem é imaturo não enxerga ao longe. Espiritualmente, o mais longe que você pode enxergar é o galardão que nós vamos receber de Jesus no tribunal de Cristo. O crente que não enxerga isso, ele pensa, eu vou viver para hoje e eu quero a minha recompensa, eu quero o meu benefício agora, sem saber que lá na frente tem algo muito melhor. Os galardões eternos espirituais de Cristo. Mas quando a pessoa não vê ao longe, ela não vive pensando no galardão, ela não vive pensando no tribunal de Cristo. Ela pensa hoje, agora, amanhã, semana que vem. Pronto, só isso que pensa. Vai perder galardão espiritual. Então, nós temos que ter muito cuidado. 3 sinais. Primeiro, é que o crente imaturo, ele é ocioso, ele é estéril. Não faz nada, não produz nada. O segundo sinal é que ele é cego e não vê de longe, não enxerga de longe. E o terceiro e último de hoje é que ele tem muitas dúvidas. Muitas dúvidas. Tem muitas dúvidas. Versículo 9. Havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. O crente imaturo, ele é tão imaturo que ele chega ao ponto de ter dúvida sobre a sua própria salvação. Olha o que fala aqui, ó. Havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Veja bem, esquecido. Você não pode esquecer de algo que nunca aconteceu. Não é verdade? Você pode esquecer de alguém que você conhecia, mas esqueceu. Você pode esquecer o caminho, mas você sabia. Um dia você ia para aquele canto, agora eu esqueci o caminho, mas você sabia. Um dia você sabia. Então aqui não está dizendo que a pessoa não foi purificada dos seus antigos pecados. Ela foi. Só que ela esqueceu. Olha a que ponto chega. Ela começa a duvidar a sua própria salvação. Será que eu sou salvo? Eu sou salvo. Eu não me sinto salvo. Sou salvo mesmo. Isso é possível. Ué, você esqueceu? Como é que alguém esquece a sua salvação? Pois é o que está dizendo aqui. Porque ele é imaturo, não acrescentou. Foi salvo? Foi. Aí não acrescentou a virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, caridade. Não acrescentou nada. Recebeu Cristo e ficou por ali mesmo? Pois é. Pode chegar o dia que até aquilo que você recebeu, a fé que você recebeu, a salvação, você pode até chegar ao ponto de se esquecer daquilo. Não é que você não é salvo, você esqueceu. Aí você vai passar a vida toda naquela agonia, naquela dúvida, não sabendo se é salvo, se não é. Você esqueceu. Alguém aqui já ouviu falar em igrejas que ensinam que salvação se perde? Salvação não se perde, porque se Deus deu, ele é de graça, então se ele tomar de volta, ele nunca deu, ele emprestou a salvação para você. Então salvação não se perde. Mas a verdade é que existem muitas pessoas nesse mundo que foram salvas, mas não acrescentaram, nunca cresceram espiritualmente, aí elas começam a pensar, eu não sou salvo. Aí vem alguém muito bem intencionado, mas totalmente mal informado sobre a palavra de Deus e fala, sabe o que é? É que você perdeu a sua salvação. Deve ser isso mesmo. Você não perdeu a salvação. Salvação é pela graça, Deus deu. Se Deus deu, gente, Deus está dado. E se foi Deus que deu, Deus não vai tomar. Vida eterna, não acaba nunca.
Ou pode ser que aquelas pessoas nunca, de fato, foram salvas. Aí não é que se esqueceram, eles nunca foram. Porque acreditaram num evangelho falso. O evangelho que fala, para ir para o céu você precisa parar de pecar. Para ir para o céu você precisa ser batizado, precisa ir para uma igreja, você precisa fazer isso e aquilo. Aí bota um monte de pré-requisitos para a salvação. Alguém que foi salvo com esse falso evangelho não foi salvo coisa nenhuma. Nunca foi salvo. Você foi salvo achando que você ia ser salvo nos seus méritos, no que você ia fazer, deixar de fazer. Isso não é salvação. Salvação é pela graça, por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras. Isso é salvação. Mas muita gente acredita e é salvo em um outro evangelho aí, que a Bíblia fala sobre outro evangelho, um evangelho que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Essas pessoas não esqueceram sua salvação, elas simplesmente nunca foram salvas. E tem outras pessoas que foram salvas, de fato, porque creram no verdadeiro evangelho, mas não acrescentaram, não cresceram, aí te esquece. Ainda tem um monte de gente que acha que tem que ser salvo de novo. Isso acontece com quem? Os imaturos espirituais. O que mais tem no mundo, gente, é crente imaturo. É crente que ainda precisa dos primeiros rudimentos das palavras de Deus. É crente que ainda se alimenta com leite e não com mantimento sólido, porque nunca cresceram, nunca amadureceram, nunca acrescentaram as coisas que nós lemos aqui que Pedro nos fala. Nunca fizeram isso. E outros nunca tiveram fé. Então, sinais da maturidade são lá para a gente saber. Pessoas imaturas ficam duvidando sua salvação, ficam duvidando a palavra de Deus, ficam duvidando os ensinos de Deus. Será que o pastor tem razão? Será que essa pregação é isso mesmo? Será que eu devo fazer isso? Será que eu não devo fazer aquilo? Será que... Gente, se a Bíblia fala, acabou a dúvida. Eu sempre falo isso, sempre falei no meu ministério todo. Se eu pregar, ensinar, aconselhar alguma coisa e não puder mostrar na Bíblia um texto no seu contexto, não me ignore. Eu não sou a fonte da verdade. Nunca fui, nunca serei. Agora, isso aqui é a fonte da verdade. Então, mas lembre-se, como eu sempre digo, é um texto no seu contexto. Você pegar umas palavrinhas soltas aqui e ali para fazer alguma... Aí é loucura. Mas acontece muito. Tem gente que pega um versículozinho, às vezes nem um versículo, parte de um versículo e fala, aqui, ó. Está dizendo aqui, ó. Volte um pouquinho, leia antes, leia depois. Aqui ele está falando. Veja o contexto para saber o que está acontecendo. Eu sei que vai... Eu canso com esse exemplo, mas o exemplo é muito claro. A Bíblia fala o quê? Quem não trabalha, não coma. Pronto. Trabalhou hoje, Júnior? Essa semana trabalhou? Não. Então por que está comendo? Comeu hoje, comeu ontem. Comeu todo dia, não trabalhou nenhum. Pecado. Nada a ver, gente. É um clássico exemplo. Eu sempre uso ele, não canso de usar, porque ele é perfeito. É claro, é nítido, é fácil de entender. Você tira um texto fora do contexto, você faz o maior carnaval com a palavra de Deus. E toda falsa doutrina, todo erro doutrinário é justamente isso. Está na Bíblia. Ok, está na Bíblia, mas vamos ver o contexto. Mas crentes imaturos não sabem discernir. Alguém chega e fala, estou na Bíblia. Ah, posso comer não, porque eu não trabalhei hoje. Então, sejamos maduros. Tá? Vamos, então, aumentar e acrescentar a nossa fé. Resumindo. Pastor, por que eu devo ser maduro espiritualmente? Se por mais nada, para não tropeçar. O versículo 10 fala assim: portanto, irmãos, procurei fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçará. Veja bem, ele não fala nunca nem jamais, ele fala nunca, jamais tropeçarás. Depois de tropeçar, uma de duas coisas acontecem. Você tropeça e se pega, né? Ou você tropeça e cai. Aqui está dizendo, você nunca, jamais tropeçará. Se você nunca, jamais tropeçará, você nunca, jamais cairá. Você nunca vai cair.
nunca vai dar de cara no chão. Por quê? Porque você é um crente maduro. Você não está só no leitezinho, você não é mais aquela criança. Veja bem, é muito melhor você ser uma criança espiritual do que você não ser nada. Porque uma criança espiritual tem Cristo, é salvo, vai para o céu. Mas a salvação não deve só chegar, bom, sou salvo, pronto. Não, tem mais. Vai para o céu. Isso ninguém discute mais. Mas nós devemos acrescentar certas coisas para não ficarmos ociosos, estéreis, não ficarmos cheios de dúvidas o tempo todo e também a gente nunca vai cair. Não vamos nem tropeçar, quanto mais cair, porque estamos protegidos pela nossa imaturidade. Mais uma vez, voltando para o exemplo da criança. Uma criança quando começa a andar, ela o quê? Fica em pé e cai, o tempo todo caindo. Entendeu? Agora, uma vez que a criança cresce e se torna adulto, adolescente, a gente não cai mais. Né? Talvez ficar mais velhinho, né, irmã Lúcia, sabe? Né? Quando chegar com 94 anos, né, a sua mãe, com 94 anos, até para perdoar um tropeçozinho aqui e ali. Mas a gente não tropeça mais. A gente tropeça, a gente se pega. Eu mesmo, toda hora estou tropeçando aqui, tropeço ali, mas eu não caio. Eu estou falando fisicamente, eu não caio. Espiritualmente é a mesma coisa. Se a gente continuar bebês em Cristo, a gente vai tropeçar, vai cair. Vão ser estéreos ociosos. Vão estar duvidando de tudo, duvidando da palavra, duvidando. A gente não quer isso. Deus não quer isso pra gente. E por último, quando a gente é maduro espiritualmente, nós conseguimos alcançar o nosso propósito que Deus tem para nós. Versículo 12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, era o pessoal que já deveria estar fazendo o que Deus queria que eles fizessem. Tá no propósito de Deus. Não estão. Por quê? Imaturo. Você não dá para uma criança para dirigir um carro. Imaturo. Tem que crescer, tem que ficar maduro. E mais uma vez, isso não tem nada a ver com anos, meses, décadas. Isso tem a ver com maturidade espiritual.